Amém? Aplauda o Senhor. Declare que você é abençoado. Declare para a pessoa que está do seu lado aí, você é abençoado. Você que está nos assistindo também pelo YouTube, declaro que você e a sua casa é abençoado em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 24. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nesta noite, porque Deus tem algo para ministrar ao nosso coração. Nós já celebramos, já cantamos, já adoramos, demos a nossa celebração ao Senhor, e eu espero que você tenha feito o seu melhor para Deus, É importante a gente entender que a adoração nossa tem que ser o melhor para Deus, porque Deus ele não recebe celebração, oferta de qualquer maneira, e também a gente não sabe qual é o próximo dia, a próxima vez que nós teremos a oportunidade de celebrar. Então sempre dê o seu melhor para Deus. Sempre dê o seu melhor para o Senhor. Ore ao Senhor, mande o sono embora, repreenda o cansaço, mas não deixe que nada roube a sua adoração. E agora nós vamos ouvir o Senhor, porque Deus vai falar ao nosso coração, assim nós cremos, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23, vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Os que puderem se colocar de pé em reverência à palavra, assim o faça por gentileza. Diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras versões diz, porque dele, do coração, procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez celebramos ao Senhor pela tua bondade e pela tua misericórdia. Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo fale agora ao nosso coração. Repreendemos tudo aquilo que possa roubar a tua palavra, repreendemos todo o sentimento humano, Senhor, de incredulidade, de medo, de incerteza, de insegurança, repreendemos todos os espíritos das trevas que podem causar sono, fadiga, cansaço, dor nas pernas, dor na coluna, dor de cabeça e tantas outras coisas. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Meu Pai, não queremos estar aqui só com o corpo físico, Senhor, mas queremos com a mente estar aqui. Leve a nossa mente cativa até o teu trono e fale conosco de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, de uma forma pessoal. Que o teu Espírito Santo queime nossos corações com essa palavra em nome de Jesus. Abençoe todos também que estão nos assistindo, Senhor, pelo canal. Que o Senhor esteja abençoando eles agora, ministrando os seus corações, aonde quer que estejam fazendo, o que quer que estejam fazendo. Que o teu Espírito Santo fale tanto com eles como nós aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar-se. Glória a Deus. Nós temos aqui um dos provérbios do rei Salomão, um homem que escreveu mais de mil provérbios, e aqui ele traz uma palavra muito interessante para nós, muito importante para nós, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, na introdução desta palavra, Imaginemos, é lógico que não existe, mas imaginemos que houvesse um túnel do tempo. Imaginemos que houvesse algo que você pudesse entrar e voltar alguns anos ou voltar em alguns momentos da sua vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse entrar nesse túnel, lógico que é fictício, imaginário, se você pudesse entrar nesse túnel do tempo e voltar ao passado, você entraria? Você entraria e voltaria a algum momento do passado da sua vida? Você retrocederia para que tempo? Quantos anos atrás você voltaria? Que tempo você voltaria? Sua adolescência, sua infância, sua juventude, sua mocidade, E por que você voltaria? Por que você voltaria no tempo? Por que você voltaria anos atrás, Então fica essa palavra nessa introdução para você pensar, se você voltaria. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, e eu acho muito temerário, pessoas dizendo, eu não me arrependo de nada que eu fiz, E eu acho isso uma arrogância muito grande, porque eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz,
e me arrependo de muitas coisas que eu deveria ter feito e não fiz, né? E se eu pudesse, eu seria um que voltaria no templo, né? Mas a palavra do Senhor aqui, ela vai nos trazer conselhos, né? São os chamados conselhos fraternais ou paternais, melhor dizendo. Ontem eu falava sobre isso, ministrando até nesse texto, né? Ontem não, né? Essa semana eu ministrava nesse texto e falava sobre o conselho de Deus para nós, o conselho do Senhor. No domingo, né? Eu ministrei nesse capítulo 4, só que a partir do versículo 25, 26 e 27. E hoje eu vou falar no versículo de número 23, porque Deus está nos orientando a algo muito importante, que é proteger o nosso coração, proteger as nossas emoções, né? Nós vivemos numa sociedade que nós fazemos de tudo para proteger o que é material. Nós fazemos de tudo para proteger a nossa carne, para proteger o nosso corpo físico, né? E aí nós colocamos trancas nas portas, nós colocamos cerca elétrica, nós colocamos câmera para filmar, para proteger, né? Quem tem um pouquinho mais de recurso aí, faz um seguro pessoal para poder se proteger, para poder se guardar, né? E aí o desafio de Deus, o conselho do Senhor, não é para nós trancarmos a porta da casa, embora a gente precisa ter segurança, né? Embora a gente precise tomar cuidado, não exacerbado, exagerado, como a gente vê algumas pessoas aí, que confia mais no natural do que no sobrenatural, do que em Deus, né? É lógico que a gente não pode agir relaxadamente, tem que ter prudência, mas também a gente não pode ficar, né? Tem pessoas, por exemplo, que não saem à noite com medo de acontecer alguma coisa. Tem pessoas que não saem com medo de ser assaltado, com medo de sofrer um acidente, com medo de isso aí já é paranoia, isso aí já é algo que extrapola, né, o racional. Mas, então nós nos preocupamos muito com o nosso corpo, quando o conselho do Senhor para nós aqui é protegermos o nosso coração, é blindarmos as nossas emoções, é blindar o nosso coração, para que nada de ruim ou perverso entre nas nossas vidas. E nós estamos sujeitos a coisas perversas, nós estamos sujeitos às coisas ruins. Existe gente ruim, existe gente perversa, existe gente que te abraça, mas por trás ele te apunhala, não tem esse ditado? Pessoas ruins. Então, o desejo do Pai é que nós blindemos, ou que nós guardemos, é como diz o texto aqui, guarde bem o seu coração, guarde bem as suas emoções, assim como você se preocupa em guardar a sua casa, em guardar os bens que você tem, em guardar, em trancar, também se preocupa em guardar o seu coração, também se preocupa em blindar o seu coração. Mas blindar o coração, guardar o coração de quê, pastor? Primeiro nós vamos ver que é preciso guardar o coração de palavras que trazem desânimo, de palavras que nos impulsionam não para cima, mas sim para baixo, que traz chateação, que traz indisposição, que traz mágoa, que traz desânimo no nosso coração. E aí eu quero que você abra comigo no livro de Juízes, Josué, capítulo 14, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. Nós até já mencionamos esse texto, mas vamos lê-lo novamente nessa perspectiva de guardar o coração, para que o desânimo não entre no nosso coração. Josué capítulo 14, a partir do versículo 8, vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: os meus irmãos que tinham ido comigo, versículo 8, os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, porque perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Blindar o coração do desânimo. Caleb apresenta-se aqui diante de Josué, Recentemente nós ministramos sobre esse texto,
e ele faz menção do que aconteceu há mais de 40 anos atrás. Caleb tinha uma memória boa, né? Caleb fez uma menção de um fato que aconteceu há 40 anos, há mais de 40 anos atrás. E aí Caleb faz menção daquele episódio, quando o povo de Israel sai da terra prometida, deixa a terra de Gozém, atravessa o Mar Vermelho, e agora eles estão no deserto, e eles estão próximos de entrar na terra prometida. E aí Moisés então manda que se levante 12 príncipes, né? Não eram qualquer pessoa, não eram pessoas indoutas, não eram pessoas incultas, não eram pessoas sem influência, eram líderes. Os príncipes de uma tribo, eles eram a liderança, era eles que decidiam a administração da tribo, era eles que decidiam a vida espiritual. Embora tivesse os anciãos, eles consultavam os anciãos, mas eles eram um representante, então eram pessoas que tinham influência. Eram pessoas que eram consultadas, eram pessoas que eram quistas, eram pessoas que quando chegava para visitar uma casa e ele falava algo, aquilo ali era acatado, aquilo ali era obedecido, porque eles foram colocados como príncipe. Mas no entanto, quando aqueles 12 príncipes voltam daquela empreitada, eles ficaram mais ou menos 40 dias visitando aquela terra, mapearam a terra, anotaram a terra, tudo que tinha naquela terra, o tamanho da cidade, a quantidade de pessoas, né? Eles foram mais além, eles passaram em um lugar da terra que a terra era muito produtiva, e aí eles trouxeram frutas, eles trouxeram, né, uva, eles trouxeram outras frutas para mostrar para o povo como era a terra. Mas quando eles chegam naquela terra, quando eles voltam daquela viagem de 40 dias, eles vão prestar o relatório. E aí se reúne o povo todo. Imagina a expectativa. Imagine, né, alguém chegando para você e para te dar uma informação. Você deu a ela uma tarefa, você atribuiu a ela uma tarefa, para ela organizar algo para você, para ela pesquisar algo para você, né, que determinará o seu futuro, que determinará, né, a sobrevivência da sua casa, da sua família, o seu futuro. E aí fez aquela reunião, todo mundo na expectativa, e aí se levanta 10 espias ou 10 príncipes, né? E aí eles trazem um relatório negativo. E aí eles trazem um relatório que chateia o povo. A palavra é tão pesada que diz que eles amedrontaram o povo. O povo ficou com medo depois que eles leram aquele relatório, né? Em outras versões diz assim, eles espalharam o medo. E eu fico imaginando que esse termo espalharem o medo, eu fico imaginando que além de uma reunião como essa aqui, eles leram o relatório, mas eles começaram a ficar de pé de ouvido, eles começaram a fazer visita nas tendas das pessoas e falarem, olha lá, não presta. Olha, lá é ruim, lá tem homem grande, lá tem gigante, nós vamos morrer se ir para lá. Olha, Deus mentiu para nós. Eles começaram a espalhar o medo, eles começaram a amedrontar o povo, eles começaram a espalhar o medo, Nós vivemos isso aqui, assim que começou a pandemia, as grandes redes de mídia do nosso país, que deveriam nos trazer segurança, começou a amedrontar o povo, começou a amedrontar os políticos, começaram a amedrontar o povo, assumiram uma postura extremamente prejudicial, e as pessoas começaram a ficar extremamente com medo de tudo, e muitas morreram. Não foi só em decorrência das consequências do vírus, mas é porque o medo faz com que a imunidade abaixe. Todas as vezes que você passa por medo, a sua imunidade ela baixa, e quando a nossa imunidade abaixa, qualquer doença, qualquer vírus tem porta de entrada, Então aquele povo espalhou, a notícia, desanimou o povo. Em outras versões diz assim que eles fizeram o povo derreter o coração. Em outras versões diz que eles desanimaram o povo. Em outras versões falam que eles minguaram o coração do povo, trazendo palavras de desânimo. E isso acontece conosco, irmãos.
Então guarde o seu coração das palavras de desânimo, das palavras que vêm para te desanimar, das palavras que vêm para matar os seus projetos, matar os seus sonhos, matar o seu entusiasmo. Quantas vezes você chega com entusiasmo, quantas vezes você chega, né, com prazer, com alegria para contar algo novo para alguma pessoa, e aquela pessoa então traz uma palavra de desânimo. Aquela pessoa então te amedronta, aquela pessoa, ela tece algum comentário. Então blinde o seu coração. Foi isso que Caleb disse: olha, aquele dia eu guardei o meu coração, eu blindei o meu coração. O Senhor sabe, Josué, porque o Senhor estava comigo, e nós fomos os únicos dois, no meio de 12 príncipes, nós somos os únicos dois que guardaram o coração. E ainda Caleb fala assim: e eu perseverei no Senhor, né? Olha que coisa, olha que situação, né? Um homem, dois homens, né? Numa multidão de pessoas, eles não deixaram o coração deles ficar desanimados, e aí eles permaneceram 40 anos, porque a viagem era de 40 dias, mas por causa desse relatório negativo, por causa disso, o povo começou a murmurar contra Deus, o povo começou a reclamar do sol, reclamar da noite, reclamar dos bichos, das feras, da falta de alimento, da falta de água. E aí o que Deus disse? Então vocês vão ficar 40 anos no deserto, até toda essa geração morrer, até toda essa geração ser enterrada aqui. Somente Josué e Caleb vão entrar na terra prometida, porque perseveraram. Então blinde o seu coração das palavras de desânimo. Há pessoas que elas se aproximam de você e elas são especialistas em trazer desânimo. Por isso você tem que tomar cuidado, que não é tudo que você conta para qualquer pessoa, não é todos os seus sonhos, projetos que você sai distribuindo, contando, porque tem gente ruim. Tem gente que tem a palavra de desânimo na boca porque ele não conseguiu nada, e aí ele não quer que você consiga, porque ele não tem, ele não quer que você tenha. Então tome cuidado, blinde o seu coração das palavras de desânimo, e não se assuste. Eu sempre falo isso quando ministro aqui nesse culto, tome cuidado, porque as palavras que mais nos afetam, mais nos machucam, é de gente próxima, não é de pessoas que você encontra uma vez na vida e outra na vida, ou que você encontra, né? A gente usava um termo muito errado, né? Uma vez na vida e outra na morte. Misericórdia, uma na vida e outra na vida. Não é que negócio de morte, né? Embora tem gente que só encontre pessoas na morte. Não é verdade? Muitos de nós corremos a semana toda, corremos o mês todo, não ligamos para as pessoas, não visitamos, não chamamos ela para casa, mas o dia que ela morre, nós arrumamos tempo. Arrumamos? Arrumamos tempo, arrumamos alguém para cobrir nós lá na empresa, arrumamos tempo para ir, arrumamos dinheiro para ir, né? E ainda mandamos uma coroinha de flores para ver se ameniza, embora não ameniza nada, né? Mas não são essas pessoas, embora essas pessoas também podem trazer desânimo, mas são pessoas que estão perto de você. Persevere, não deixe que o seu coração seja entre o desânimo, né? Blindar o nosso coração ou guardar o nosso coração de palavras que nos ferem. Nós somos um ser emocional, irmãos, nós somos um ser sentimental, faz parte da nossa biologia, nós somos um ser biológico e emocional, e há palavras que nos ferem, há palavras que nos machucam. Então blinde o seu coração das palavras que te machucam, das palavras que te ferem, né? Agora sim nós vamos ler Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Juízes capítulo 11, versículo 1. Olha que história é essa. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim o texto bíblico: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de uma mulher, ou em outras versões fala filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos
e foi morar na terra de Nob. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Homens sem valor. Você consegue imaginar o que é um homem sem valor, né? O seguiram, versículo 4. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Blinde o seu coração de palavras que nos ferem. Jefté, nasceu de uma mãe prostituta, diz o texto aqui, O seu pai Gileade teve um caso extraconjugal com a sua mãe, e agora quando ele cresce, e uma das qualidades de Jefté é que ele era valente. Ele tinha garra para poder vencer os inimigos, E aí agora os seus irmãos dizem para ele assim: não, aqui não, você não vai herdar nenhum fósforo, nenhuma sandália do nosso pai, você não vai herdar nada, porque você é filho de uma rameira, de uma prostituta. Isso fere ou não fere? É porque a expressão na Bíblia é rameira, prostituta, Hoje seria a profissional do sexo. Essas palavras te feririam, sim ou não? Fere. Os irmãos chegar para você e falar: não, aqui não, você não tem nada, você é filho de uma prostituta, você é filho de um caso extraconjugal, não queremos você aqui. A Bíblia diz que Jefté, ele ficou tão magoado, ele ficou tão ferido com aquelas ofensas do irmão dele, que lá, como diz nós mineiros, perna para que te quer, capou o gato, foi embora. Só que ele estava tão ferido, tão magoado, e ele era uma pessoa valente, ele era uma pessoa de influência, ele era um líder, ele era uma liderança, mas ele estava tão ferido por causa das palavras, que ao invés dele influenciar e trazer gente boa, trazer gente joia, gente de qualidade, a Bíblia diz que ele juntou homens que não tinham valor nenhum. Você consegue imaginar o que é um ser humano que não tem valor nenhum? É uma pessoa que moralmente é uma pessoa que é imoral, é uma pessoa que não cumpre ética, é uma pessoa que é depravada, é uma pessoa que é um tanto de coisa que não presta. Ele estava tão magoado, tão ferido, que ele não guardou o seu coração, ele não blindou o seu coração, porque veio da sua casa, veio dos seus irmãos, veio dos seus irmãos, diz o texto aqui, e eles cresceram, esses filhos cresceram e expulsaram Jefté. Ou seja, a Bíblia não narra, mas de alguma situação aconteceu, que Gileade cometeu lá o adultério, Gileade teve esse caso lá, mas Gileade trouxe o menino para morar dentro de casa. Eu imagino isso. E eles foram crescendo, e quando chegou o momento que eles viram que Jefté tinha uma liderança, que Jefté era valente, eles expulsaram, eles feriram com uma palavra. Quantas pessoas se aproximam de você? Quantas vezes no dia, pessoas próximas de você falam palavras para te magoar, palavras para te ferir?
pessoas de dentro da sua casa, talvez é o seu filho, talvez é o seu pai, a sua irmã, talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa, né? Que ainda não entendeu a importância de controlar a boca, controlar o lábio, converteu tudo, menos a boca, continua emprestando a boca ainda pro lapeta, como diz Cláudio Duarte, né? E se fosse bom não chamava capeta, né? Se fosse bom, tem que ser lapeta, né? Se fosse coisa boa, não é para chamar capeta, para vir perto, é lapeta, é ele lá e eu cá. Então, quantas pessoas, blinde o seu coração no lugar onde você trabalha, dos invejosos que se levantam contra você, das notícias ruins, da família que vem te afetar, que vem te acusar, mas agora você é crente, né? E aquilo que você fez, e o passado que você fez, e quem você era? Blinde o seu coração dessas palavras. Jefité, ele teve um momento que nós entendemos que ele é curado disso, porque, né, os anciãos de Gileade vão lá pedir socorro a ele, e ele diz assim, é engraçado, né? Quando eu estava lá, vocês me mandaram embora, vocês me expulsaram, vocês falaram que eu era filho de uma prostituta, que eu não servia para liderar vocês, né? E agora vocês vêm atrás de mim, querendo que eu resolva o problema, né? E aí os anciãos falam assim, é por isso que nós viemos, porque você sabe resolver o problema, né? E aí parece que há uma cura no coração, mas ele perde o contato com a família, ele perde alguns anos da vida dele, ele vai se misturar com gente que não presta, porque ele não guardou o seu coração, ele não blindou o seu coração. Blinde o seu coração das palavras que te ferem, das palavras que te magoam, né? Não deixa descer isso para o seu coração. Você não pode impedir, né, as pessoas de falarem, você não pode pôr uma chave na boca da pessoa, mas não deixe que isso desça no seu coração. Quantas vezes eu já ouvi coisas e imediatamente na minha alma, no meu espírito, eu dizia assim, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo em nome de Jesus, eu não deixo isso descer no meu coração, né? Eu dei uma voz de comando para minha alma, eu não aceito isso, porque se descer para o seu coração, irmão, aí pronto, aí vem a raiz de amargura, aí você fica sentido, e aí se você não tiver cura interior, você fica ressentido, porque todas as vezes que você vê aquela pessoa, você vai lembrar do que ela disse, e isso vai trazer um ressentimento, que é sentir o mesmo sentimento mais de uma vez, várias vezes, né? Então blinde o seu coração contra as palavras que te ferem, amém? Blinde o seu coração. Em terceiro lugar, blinde o seu coração de palavras que nos fazem parecer injustiçados. Às vezes tem pessoas que elas se aproximam de nós para nos incentivar, para nos falar que a gente está sendo injustiçado por Deus. Que Deus abençoa fulano, mas não te abençoa. Que Deus abençoa ciclano, mas não te abençoa. Olha comigo o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo de número 21 e 22. Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 16, 21. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor? Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Olha a ousadia de Pedro. Pedro agora quer, né? Pedro, ele impulsivamente que ele era, ele chama Jesus num particular, e ele como que agora ele está dizendo para Jesus: olha, Jesus, Deus não pode fazer isso com o Senhor. Deus está te injustiçando, Jesus. Ele chamou, ele repreendeu Jesus. De outras versões diz que ele foi reprovar Jesus. Olha Pedro, olha a ousadia de Pedro. Repreender o Salvador, repreender o Messias. Porque Pedro queria que Jesus
se sentisse injustiçado por Deus. Embora a Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus, é a justiça perfeita de Deus, é Jesus. Mas Pedro queria colocar no coração de Jesus um sentimento de injustiça, para que Jesus agora começasse a olhar para Deus e falar: é mesmo, eu sou uma pessoa boazinha, eu faço um monte de coisa boa, Deus não me gosta de mim, Deus não me ama, tem alguma coisa que está acontecendo. Oh Deus, você não pode fazer isso comigo, não é bem assim não, Deus, está errado isso aí, né? Tome cuidado com as palavras de pessoas que nos fazem sentir injustiçados, pessoas que vêm, se aproximam de você, né? Porque elas não estão felizes com a sua vida, ou porque elas querem ter o seu lugar, e elas começam a trazer palavras para que você se sinta injustiçado, que ninguém gosta de você, né? Que Deus não olha mais, que Deus não olha para você, que Deus abençoa o outro, mas não está te abençoando, que esse negócio de caminhar com Deus de secreto não está resolvendo nada, que você continua sofrendo os mesmos problemas, que você continua passando a ter mais dificuldades. Tem gente que aproxima de você para isso, irmãos. Tem gente que se aproxima de você para te lembrar do seu passado, do passado quando você gastava, quando você não dizimava, nem ofertava, mas gastava tudo na bebida, na cachaça, na farra, e você tinha crédito, tinha dinheiro, embora só você sabe as dívidas que tinha, só você sabe as privações que passavam. Essas pessoas vêm te lembrar isso: mas você agora não é crente? Por que você tem que dizimar? Por que você tem que ofertar? Olha, está errado isso aí, olha, eu acho que Deus não está nesse negócio, não, então tome cuidado, Por quê? Porque essa pessoa, ou essas pessoas, elas vêm com essas palavras para que você se revolte contra Deus, para que você se revolte no seu relacionamento com Deus, e aí você começa a olhar para Deus como um Deus injusto. As pessoas aí fora, irmãos, elas olham para Deus como um Deus injusto, porque elas pensam na cabeça delas que elas podem pecar, elas podem matar, elas podem roubar, elas podem fazer um monte de coisa, mas na hora que acontece a coisa ruim, a culpa é de quem? É de Deus, porque Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, o mal não é por causa de Deus. O mal não vem por causa de Deus, o mal ele vem por causa da prática do pecado. Quanto mais nós pecamos, mais o mal se estabelece. Deus não é injusto, Então, Pedro queria contaminar o coração de Jesus contra o próprio Deus. Tome cuidado com pessoas que se levantam dessa maneira para fazer parecer que você está sendo injustiçado, para até fazer com que você, não só que você se revolte contra Deus, mas que você se revolte com pessoas. Que você comece a olhar e ver: olha, realmente essa pessoa não me trata bem, realmente essa pessoa, ela olha para mim assim, com um olhar com desdém. Talvez a pessoa nem olha, talvez a pessoa nem te note, talvez é o jeito da pessoa, mas essas palavras, pessoas que diferem essas palavras, é para que você, fazer com que você pareça injustiçado, que está todo mundo na sua família, gosta mais do fulano, mas não gosta de você, gosta menos de você. Então, guarde o seu coração, dessas palavras que te fazem parecer injustiçado, e também blinde o seu coração, para palavras que nos fazem ficar magoados com Deus. Tem gente que fica magoado com Deus, você acredita? Porque ela recebe umas palavras e ela fica magoada, ressentida com Deus, Abra sua Bíblia em uma outra história que agora está relatado em Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, a partir do versículo 7. Senhor, eu amo a tua palavra. Blinde o seu coração para palavras que te fazem ficar magoado com Deus, Senhor, eu amo a tua palavra. Jó capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro, para com ele raspar as feridas,
Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Todos nós já conhecemos um pouco a história de Jó, através das várias pregações, através até de muitas músicas que existem. Talvez na Bíblia, em termos humanos, não exista um homem que sofreu tanto como Jó, perdeu tudo que tinha, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde. Alguns estudiosos entendem que essas feridas que tomou conta dele, desde a planta do pé até o alto da cabeça, aquilo gerou nele uma infertilidade muito grande. Jamais ele poderia, mesmo se ele voltasse à normalidade, ele seria uma pessoa estéril, ele não poderia mais engravidar mulher nenhuma. E aí então, a mulher de Jó se levanta. A mulher, aquela que ele dormia na cama com ela, aquela que ele sentava na mesa para comer a comida, se levanta para fazer com que Jó fique magoado contra Deus. E essa mulher, é bem verdade que a gente precisa compreender o estado emocional dela, porque ela, em um só dia, ela teve que chorar diante de 10 caixões, ela teve que preparar 10 corpos para poder ser enterrado, ela perdeu tudo que tinha, e agora vê o marido doente, cheio de ferida, sentado no meio de cinza, pegou um caco de barro, ou de telha, ou de tijolo, não sei, começou a rapar as feridas, e aquela mulher então, ela demonstra uma falta de compreensão espiritual. Ela não compreende a situação que eles estão passando, ela não compreende. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, o homem natural, ele é diferente do homem espiritual. O homem natural, ele não entende as coisas espirituais, mas o homem espiritual entende, porque todas as coisas se discernem de forma espiritual. Então, meu irmão, guarde o seu coração e guarde a sua boca na hora de você compartilhar problemas. Procure as pessoas certas para você compartilhar problemas, porque o seu esposo, a sua esposa, pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, se ela não for espiritual, ela não vai entender as coisas espirituais, ela não vai ter uma compreensão espiritual. Aquela mulher, além dela não ter a compreensão espiritual, ela também demonstra a falta de simpatia pela dor do marido. O marido está chorando a morte dos filhos, chorando porque perdeu tudo, agora perdeu a saúde, e a mulher não tem nem simpatia com o marido, e mais do que isso, a mulher começa a zombar da fé dele. Você vai continuar sendo fiel a esse Deus? Ela zomba da fé de Jó, ela zomba da fidelidade de Jó. E tem pessoas que são especialistas em zombar da sua fé, em zombar das orações que você faz. Embora não é para você deixar de orar, não é para você deixar de ler a Bíblia, nós precisamos ter relacionamentos intencionais. Você tem que aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus. Você tem que aproveitar todas as oportunidades para mostrar quem é você. Quando eu ministro o curso de noivos, a primeira coisa que eu falo com os noivos, olha, como vai ser a cerimônia? Como vai ter? Vai ter bebida do mundo? Vai ter bebida? Bebida do mundo, né? Vai ter bebida alcoólica? Vai ter música mundana? Porque se tiver, eu não faço seu casamento. Porque se tiver, você está fazendo a mesma coisa que os outros fazem. Ah, pastor, mas se eu não fizer, as pessoas acham ruim. Se as pessoas te honrarem e te amarem, elas vão no que você faz. Se elas forem lá só por causa da música e da bebida, não é porque elas te honram, não. Elas não estão nem para você, elas estão querendo encher o bucho, encher e manguaçar. Seja diferente, faça algo, e mostre para as pessoas, para elas verem que crente se diverte, crente também se alegra.
E aí aquela mulher então zombou da integridade, zombou de Jó, né? Zombou porque ela queria que Jó ficasse magoado com quem? Com Deus. Foi isso que ela disse? Você vai continuar servindo a esse seu Deus, mesmo depois disso tudo, homem? Aí ela disse assim: amaldiçoa o seu Deus e morra. Olha o que é o nível de palavra dessa mulher. Então, blinde o seu coração de palavras, né, que fazem você ficar magoados com Deus. Precisamos ter cuidado com essas pessoas que agem dessa forma, né? Pessoas que se aproximam de você para fazer você pensar que Deus é culpado. Olha, sabe aquele problema que você teve? É culpa de Deus. Olha, quando você não era da igreja, você não passava isso, não. Você está passando isso porque, é culpa de Deus. Então, a pessoa quer fazer você ficar magoado, ressentido contra Deus, né? E aí, Jó vai blindar o coração dele. E aí, mais uma vez, Jó vai ser exemplo para nós. No capítulo 1, Jó é exemplo para nós de um homem que tem uma casa bonita, tem filhos, tem dinheiro, tem posição. E a Bíblia vai dizer assim: havia na terra de Uz um homem íntegro, reto, justo e temente a Deus, ou que se desviava do mal. Bacana, bom demais. A pessoa tem dinheiro, tem um emprego bom, tem cartão de crédito, tem dinheiro no banco, mora bem. Mas e agora? Que perdeu o dinheiro, perdeu os filhos e perdeu a saúde. Mesmo assim, Jó nos ensina a importância de blindar o nosso coração, de não cedermos a essas até mesmo de uma pessoa próxima, a mulher dele. Era o sangue do sangue dele, era a mulher dele, mas ela emprestou a boca para poder falar mal de Deus, para ele se sentir magoado contra Deus. Então, blinde o seu coração das palavras que fazem você ficar magoados com Deus, ressentido com Deus. E em último lugar, e não menos importante do que os outros, blinde o seu coração de palavras que tiram a convicção do amor de Deus por nós. Há pessoas que elas se levantam e que elas falam coisas para que a gente perca a convicção que Deus nos ama. E a pior coisa que tem é uma pessoa que não tem convicção que Deus ama ele, que não tem convicção do amor de Deus. Gênesis capítulo 3, vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, nós encontramos um casal que passou por essa situação. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Blinde o seu coração de palavras que tiram a convicção do amor de Deus por você. Diz assim o texto bíblico, Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Toda essa história também vocês já conhecem. Mas quando Deus se apresenta procurando Adão, e eles estavam escondidos, Adão diz assim: eu tive medo. Em outras versões diz assim: eu escondi da sua presença. Eu escondi. Ou seja, ele perdeu a convicção do amor de Deus por ele. Ele perdeu a convicção que Deus amava ele. Antes disso, Deus passeava com ele. Antes disso, Deus vinha falar com ele. Deus ministrava o coração de Adão. Adão se sentia amado, querido, porque Deus o colocou num paraíso. E eu já disse isso, ministrando uns dias desses.
O paraíso não é porque as terras eram maravilhosas, lindas, perfeitas, porque existem terras no Brasil, no mundo, melhor dizendo, muito mais férteis do que aquelas terras lá no Oriente Médio, aonde estava o jardim. Mas a bênção, a fertilidade do jardim era a presença de Deus. Era a presença do Senhor. Você pode ter uma condição financeira ainda pequena, difícil. Morar ainda numa casa que não seja a casa dos seus sonhos, mas se a presença de Deus estiver ali, você está no paraíso. Se a presença de Deus estiver ali, você está no paraíso. Agora você pode também morar numa casa que tem tudo, você pode ter dinheiro para comprar tudo, você pode realizar todos os seus sonhos, mas se a presença de Deus não estiver ali, você está no inferno. Porque o que determina é a presença de Deus. É a presença de Deus, não é a terra boa, não é a casa bonita, não é o dinheiro, não é os bens, é a presença. Aonde tem a presença de Deus é o paraíso, mas aonde não tem a presença de Deus, o inferno se instala, né? Então, ele teve medo. Depois de pecar, ele deixou o relacionamento com Deus, que era um relacionamento de amor. Deus vinha passear com ele, Deus dava orientações para ele, Deus mostrava o amor e ele tinha segurança, mas o pecado veio e ele começou a ter medo de Deus. Então tome cuidado com palavras que você escuta, que quer tirar a convicção do amor de Deus por você. Deus te ama, irmão, como ninguém jamais te amou na face da terra. Deus te ama. João 3,16 é um versículo real e poderoso na sua vida. Entenda que se você disse sim para Deus, se você entregou a sua vida ao Senhor como único suficiente Salvador, você passa a ser filho amado de Deus, né? Você é filho do Senhor, você é filha de Deus, né? E aí o amor de Deus te alcança, o amor de Deus se estende até você. Então, para nós finalizarmos essa palavra, tome cuidado com o seu coração, como diz, né, o escritor de Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. E aí eu quero te fazer, né, mais uma pergunta para você pensar antes da gente orar. Você já desistiu de algo? Após você estar muito animado, você estava tão animado para fazer aquilo, mas alguém lhe deu uma palavra de desânimo, e aí fez você desistir de tudo? Você já passou por isso? Você já desistiu de algo que você estava tão convicto, você ia fazer, mas de repente você escutou uma voz, alguém sentou com você e você murchou, desistiu de fazer, né? E isso não está mais no seu coração, né? Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, você entende o que a Bíblia quer dizer? Você compreende que a Bíblia está falando de um sentimento, de um espírito das trevas que lança o medo como um sentimento no seu coração, né? Então, precisamos constantemente vigiar o nosso coração. Tenho certeza que todas as vezes que você vai sair da sua casa, ou todas as vezes que você vai se recolher na sua casa, você confere a fechadura se está trancado, não é verdade? Você confere se o portão está trancado. Às vezes, eu não sei se acontece com você, a gente sai tão preocupado, tão distraído, que você fica sem saber se você fez. Já passou isso? Às vezes eu saio, quando chega na metade, no lugar, será que eu fechei o portão? Aí na dúvida eu volto. Eu não saio na dúvida não, na dúvida eu volto. Porque às vezes você sai tão distraído, preocupado, pensando em outras coisas, né? Ou às vezes você contrata alguém, ou pagando ou não, para vigiar aquele bem que você tem, aquela cama que você tem, aquela televisão, aquele sofá. Então que você também aprenda a vigiar o seu coração todos os dias. Vigie o seu coração. Não deixe que palavras te afastem do propósito de Deus. O diabo, ele é especialista em trazer palavras, em colocar palavras na boca de pessoas para nos afastar de Deus.
E tenha consciência que o diabo existe, que ele muda as suas maneiras de agir. 60, 70, 80 anos atrás, ele tinha outras maneiras de agir, né? Os meninos hoje, se a gente falar que nós tínhamos medo da mula sem cabeça, do saci pererê, do boitatá, da mulher de 7 metros, eles riem da nossa cara. Pai, isso não existe, não. Mas nós tínhamos medo. Tinha ou não tinha? Tinha medo da mulher de 7 metros. Tinha medo do saci pererê. Tinha medo, você tinha. Muita coisa eu e você não fizemos de errado, porque a gente tinha medo, que a mãe falava, não vai não, que o saci pererê não vai não. O homem do saco. Você vê que a coisa era tão maligna, que a gente dormia escutando, dorme neném que a cuca vem pegar, misericórdia. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Quem vai me defender? Se papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, quem vai me defender? Né? Quem está cantando a música? Se o pai saiu, se a mãe saiu, quem é que está cantando a música? É a cuca, é o diabo, é o lapeta, né? Mas o diabo não usa mais isso, gente. O diabo não usa mais as artimanhas, ele usa outras coisas. Ele seduz a gente, ele prende a gente, é com outras coisas. Então, vigie todos os dias. Amém, gente? Deu para entender, sim ou não? Vamos colocar de pé, então? Porque você vai começar a vigiar o seu coração agora. Porque eu tenho certeza que à medida que você foi ouvindo essa palavra, o Espírito Santo foi ministrando o seu coração. E ele foi te trazendo à memória lembranças de coisas que talvez aconteceu hoje. De palavras que você ouviu hoje e te desanimou. E faltou pouco para você deixar de vir ao culto, à igreja, por causa de palavras que você recebeu. Talvez foram palavras que te feriram. E você chegou aqui arrebentado com as palavras que você ouviu de pessoas próximas a você. Mas é hora de você orar ao Senhor. Se você sente que precisa liberar perdão para essa pessoa, libere. Ore a Deus e fale, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa, porque ela falou isso, isso e isso. E me feriu e me magoou. E você vai pedir, Deus, a partir de agora, Senhor, eu quero vigiar o meu coração. Eu quero que o Senhor me ajude a guardar o meu coração. Amém, gente? Vamos orar? Vamos orar, você que está aí comigo aí também, nos acompanhando. É um prazer tê-lo conosco. Ore agora a Deus, dentro daquilo que você ouviu, que foi ministrado. Coração blindado. Guarde bem o seu coração. Porque do seu coração procede as fontes da vida, as saídas da vida. Uma música será ministrada e você irá orar. Depois da segunda parte, que você já tiver orado, aí você cante. Mas agora eu quero que você ore. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser continuar de pé, quiser andar pelos corredores da igreja, ou se você preferir vir à frente, vem à frente aqui que nós vamos te ajudar em oração. Mas você vai orar neste momento, pedindo ao Senhor que blinde, que guarde o seu coração. Vigie o seu coração nessa noite. Vigie o seu coração. Oh, aleluias. Ore ao Senhor. Fale com Deus agora, meu querido. Aproveite esse tempo para orar ao Senhor. Aqui neste lugar, não deixe que as feridas te firam, não deixe que as palavras te magoem e te afastem de Deus. Oh Deus da glória, abre o seu coração para Deus,
Em nome do Senhor, libere perdão para essa pessoa, para essas palavras, em nome de Jesus. Oh, Deus da glória, tenha misericórdia, Pai Santo. Oh, Shabalabá, Shuricanta Labá, Shuricanta Labaxê. Oh, Deus da glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai, tenha misericórdia, Deus da glória. Oh, aleluia, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tu és maravilhoso, Deus poderoso. Tenha misericórdia, guarde o nosso coração. Nos ajude, meu Pai, a permanecer fiéis ao Senhor, a Tua palavra. Blinde os nossos corações. Em nome de Jesus, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus. Tudo é Teu, Espírito Santo de Deus. Tudo é Teu, Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Tenha misericórdia, Deus da glória. Nos apresentamos diante do Senhor, meu Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração, Deus, a blindar o nosso coração. Liberamos perdão para todas as pessoas que têm nos ferido através das palavras, nos magoado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor dos Exércitos. Tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Venha o Teu reino, Senhor Deus. Que a Tua bondade, ó Deus, seja feita a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Senhor. Oh, Deus, em nome, venha o Teu reino, venha a Tua bondade, venha a Tua justiça, meu Pai. Seja feita a Tua vontade, Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia, Deus da glória. Oh, Deus poderoso. Em nome de Jesus, queremos fazer a Tua vontade, Deus. Queremos cumprir o Teu propósito, Senhor Deus. Queremos cumprir a Tua vontade, Deus. Oh, aleluia. Tenha misericórdia, meu Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. São maiores, meu Pai. Teus sonhos são poderosos, são maiores, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai amado. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos, meu Pai. Toma as nossas vidas, meu Pai. Tudo é do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluia, Deus da glória, em nome de Jesus. Encoste perto de uma pessoa e agora você vai orar por ela. Procure uma pessoa e encoste perto dela e você vai orar por essa pessoa agora. Pedindo ao Senhor que blinde o coração dela também, que guarde o coração dela, em nome de Jesus. Encoste rapidamente. E ore por esse irmão, por essa irmã, ministre sobre a vida dele, ministre sobre a vida dela. Em nome do Senhor dos Exércitos, peço ao Senhor que visite o coração desse irmão, que guarde o coração. Talvez o coração desse irmão está ferido, está magoado. Talvez essa palavra chegou, mas ele não guardou o coração. E ele está tão chateado, tão ferido. Peço ao Senhor que toque nesse coração. Peço ao Senhor que promova cura. Peço ao Senhor que promova a salvação, promova a transformação, cura interior, libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore por esse irmão. Peço ao Senhor que guarde o coração dele, guarde o coração dela, que o Senhor visite poderosamente esse coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Guarde os nossos corações, guarde as nossas vidas, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus. Cumpra o Teu propósito, cumpra o Teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Faça a Tua obra poderosa, Deus, de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, Deus da glória. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
milagre, opera o teu sobrenatural. Tu és poderoso, meu Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluias, meu Deus. Santo, santo é o Senhor Deus, abençoe, ó Pai, cada pessoa que está nos assistindo, Deus, guarde o coração, cada pessoa que está nos assistindo, em nome de Jesus, dê a cura interior para essa pessoa, livre ela, Deus, o coração dela, que ela guarde o coração, seja blindado, guardado, protegido, sarado, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus, meu Deus, opera um milagre, opera o teu sobrenatural, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluias, meu Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Opere o teu sobrenatural, o teu milagre. Cure as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluias.